Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Júnior Lima e aqui é onde você irá aprender a estudar com ordem, com facilidade e sem erro, unindo o que melhor há entre conhecimento filosófico e inovação tecnológica. O tema desta aula, eu quero trazer uma coisa um pouco mais prática e um pouco diferente, que é o estudo de autores. Em qualquer coisa, qualquer ramo, disciplina que estamos estudando, vamos topar com autores, pessoas que tiveram as ideias anteriores a nós, que contribuíram com alguma coisa, com algum conhecimento, em algum ramo do conhecimento, e é lido por muitos, seja nas universidades, seja no mundo intelectual e etc. Então, nada mais justo do que começar esta série de vídeos. é, Será uma série de vídeos onde será tratado só autores mesmo, com Santo Tomás de Aquino, aquele que considero o mestre maior. E não é para menos, não é à toa. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver como se torna muito interessante fazer esse estudo com o software The Brain. Como só ele nele já está tudo o que precisamos para fazer um bom estudo, um estudo sério, recordativo, onde saibamos o que, onde guardar e onde buscar caso necessário. Vamos lá, aqui na nossa telinha. Já está aqui Santo Tomás de Aquino. Só colocar aqui no modo de apresentação. Pronto. Tirar aqui deixar a minha tela aqui no canto. Santo Tomás de Aquino, tá? Então, veja, em qualquer coisa que isso daqui tem particular importância também na universidade, né? Quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, aquelas ideias lá que você vai colocar, elas não vieram de você. A maioria delas veio de suas leituras, ou seja, de outros autores, outros pensadores que pensaram a respeito. E você vai precisar o quê? Colocar lá na bibliografia. Olha, isso aqui veio de fulano de tal, desse livro, etc, etc. Então, isso aqui vai ser uma ajuda enorme, pensando também nesta finalidade, também. Uma finalidade a mais, não somente a isso, tá? Não é somente para isso. Então, vou clicar aqui no próprio pensamento, aqui no próprio nome. Aqui está o conteúdo no lado direito, tá? Isso aqui é o múltiplo, são os múltiplos pensamentos associados. Aqui mesmo eu vou clicar, já está o link da Wikipédia. Eu não preciso abrir o navegador. Eu só clico aqui e ele vai direto para o texto. Olha só que interessante, eu não preciso abrir o navegador. Aqui ele já vai para o meu texto na internet. Posso colocar aqui vários outros links que eu quiser, tá? Posso colocar outros links também, tá? Olha, aqui tem vários links. Posso anexar PDFs, anexos, áudios. Tem uma playlist aqui também no YouTube, não interessa. Essa é para a versão do The Brain Pro. Tá? A versão gratuita ela se limita a somente um anexo. Tá? Então vamos lá. Então a gente vai ler com calma aqui e tentar guardar as informações que forem parecer. Vou tentar guardar aqui as informações que parecerem mais importantes para mim. Eu vou mostrar mais ou menos como eu faço aqui no software. Então vamos lá. Tomás de Aquino, em italiano Tommaso de Aquino, né? 7 de março de 1274, quando ele nasceu, foi um frade católico italiano da Ordem dos Pregadores, ou dominicanos. Isso aqui é interessante para mim. Ordem dos Dominicanos. Então, ele fazia parte de uma ordem religiosa. Aqui, eu já coloquei aqui a Ordem Dominicana ou Ordem dos Pregadores. Em latim, Ordo Predicatorum. Ordo Predicatorum. Quem fundou esta ordem foi São Domingos de Gusmão, tá? A sua padroeira é Santa Maria Madalena, tá? Olha só que interessante aqui. E
como as coisas vão se conectando. Então, já sei qual era a ordem que Santo Tomás de Aquino fazia parte, né, da Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão. Voltemos lá na nossa leitura. Cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, e que por isso é conhecido como Doctor Angelicus, Doctor Communis e Doctor Universalis, ou seja, escolástica. Vamos ver aqui se temos alguma coisa. Então, ele vai influenciar muito na escolástica. Eu vou escrever aqui escolástica. Vai influenciar muito aqui na escolástica. Ou seja, caso posteriormente eu vá estudar algo da escolástica, eu vou ter como tema central a escolástica. E automaticamente eu vou ver lá linkado a Santo Tomás de Aquino. Automaticamente irei me lembrar deste autor, visto agora. Muito, muito intuitivo, tá? Muito intuitivo. Vai influenciar lá na escolástica. E que por isso é conhecido como, isso aqui eu já falei, né? Aqui numa referência ao condado de Aquino, uma região que foi propriedade de sua família até 1137. Ou seja, Tomás de Aquino tem a ver com o seu local de origem, né? Tem a ver com uma propriedade de sua família. Ele foi o mais importante preponente clássico da teologia natural e o pai do tomismo. Então, isso aqui é importante para mim. Pai do tomismo. Vamos ver se tem até aqui, o tomismo, tá? Que é a filosofia que tem como Santo Tomás de Aquino seu mestre maior, a sua doutrina, seus ensinamentos. O tomismo. Sempre que eu for estudar o tomismo, não terei dúvidas. Santo Tomás de Aquino, tomismo. E até o nome é muito fácil lembrar, não há muita dificuldade em lembrar disso. Talvez escolástica seja um pouco mais difícil, não tenha tanto a ver o nome diretamente, né? Mas tomismo não. Pai do tomismo. Sua influência no pensamento ocidental é considerável e muito da filosofia moderna foi concebida como desenvolvimento ou oposição de suas ideias, particularmente na ética, lei natural, metafísica e teoria política. Claro, muitas coisas permaneceram, outras coisas, é, como o próprio texto está dizendo, se oporam. Essas que se oporam são a decadência. Por exemplo, Santo Tomás defendia as quatro causas aristotélicas, né? E a filosofia moderna, ela negligencia, ela nega as quatro causas aristotélicas. E isto é ruim. Com isto não se tem ciência verdadeiramente. Como diz o grande professor Nogueira, tem-se só um abortivo de ciência. Tem cara só, mas não é ciência de verdade. Continuemos. Ao contrário de muitas correntes da igreja, na época, Tomás abraçou as ideias de Aristóteles, como eu estou acabando de comentar. Então ele vai ter uma relação com Aristóteles, muito intrínseca. Uma relação intrínseca com Aristóteles. Olha aqui o que está conectado aqui. Aristóteles acima. Por que acima? Aqui eu coloco como num ponto de vista histórico de que Santo Tomás foi influenciado por Aristóteles e não o contrário. Assim como os tomistas, evidentemente, são influenciados por Santo Tomás de Aquino. E é colocado aqui embaixo, tá? Então aqui, lembre-se que esse aqui, quando eu puxo essa bolinha aqui para cima, é um pensamento pai. Caractere que pode ser tido como gênero, ou o todo, ou superior, o mais elevado. E abaixo são os pensamentos filhos, são a espécie, as partes, né? E assim sucessivamente. Então está aqui Aristóteles. Quando eu for ler sobre Aristóteles, quando eu for pesquisar mais sobre Aristóteles, eu vou saber automaticamente que ele influenciou no pensamento
de Santo Tomás de Aquino, e não terei dúvida quanto a isto. Aristóteles, a quem ele se referia como o filósofo, e sintetizou a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo, tá? Até então, tinha coisas em Aristóteles que eram inconciliáveis com a doutrina cristã. Então, Santo Tomás vai e resolve isso, tá? Basicamente é isso. As obras mais conhecidas de Tomás são a Suma Teológica, em latim Summa Theologiae, e a Summa contra os Gentios, Summa contra Gentiles. Ou seja, Suma Teológica. É uma obra muito, de certa forma, muito famosa, uma obra portentosa, muito grande. Então, ou seja, é a obra deste mestre, né? Que precisa ser lida, precisa ser estudada. Então, vou linkar aqui Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Tá aqui. Então, não terei dúvidas quando for ler, estudar a respeito da Suma Teológica, que o seu criador, seu autor, fora Santo Tomás de Aquino, né? Isso é muito útil para estudos mais recentes, estudos mais novos, em que não é um autor muito conhecido. Você precisa ler, às vezes, várias obras, então você faz esse link aí, e isso ajuda muito na hora de, por exemplo, às vezes querendo buscar obras de. Ah, eu quero buscar uma obra daquele mesmo autor que eu já li, de determinado livro, mas eu não estou lembrado exatamente o autor. Aí, nesse sentido, o software vai ajudar bastante, né, a fazer essa ligação e a recordação. A Suma Teológica, Suma contra os Gentios. Então, seus comentários sobre as Escrituras e sobre Aristóteles também são parte importante de seu corpus literário, sua obra, né? Além disso, Tomás se distingue por seus hinos eucarísticos, que ainda hoje fazem parte da liturgia da igreja, ou seja, é, era um homem excepcional, realmente iluminado por uma graça divina para ele nos iluminar, sem sombra de dúvida. Tomás é venerado como santo pela Igreja Católica e é tido como professor modelo para os que estudam para o sacerdócio, por ter atingido a expressão máxima tanto da razão natural quanto da teologia especulativa. Então ele é venerado como santo. Então, santos da Igreja Católica. Perfeito. Junto de São Benedito, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, Santa Bárbara, enfim, da, do- da, da multidão de santos da Igreja, Santo Tomás também é um santo da Igreja Católica. Olha só que incrível, né? Ou seja, ele atinge o ápice, não tanto da razão especulativa quanto da fé. O grau mais alto que um cristão pode chegar é a santidade, né? Então, ou seja, isso, para mim, particularmente, firma muito mais a sua autoridade, porque tem algo de divino, sem sombra de dúvidas, pelo menos para aqueles que têm a fé, né? Era o ponto de que tem a fé, e a fé católica em particular, né? Então, ou seja, são muito, não, é, só fala mal de Santo Tomás ou não segue quem não o conhece, né? Quem não o estuda, porque depois que se conhece, depois que se vê, é impossível desver isto, a sua, a sua primazia, tá? Então, santo aqui da Igreja Católica. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. A gente começou lá, Santo Tomás, a gente viu que ele influenciou a escolástica, ele é o pai do tomismo, tá certo? Ele suas ideias
ele é influenciado por Aristóteles, tá? Ele fazia parte da Ordem dos Pregadores, cujo fundador é São Domingos de Gusmão, né? É um santo da Igreja Católica, tá certo? São os atributos aqui referentes a Santo Tomás de Aquino. Lembrando, tudo isso aqui pode muito bem estar em forma escrita aqui também no The Brain. É uma outra maneira de organizar também aqui, mas já no formato mais escrito mesmo, propriamente escrito. Quase como se tivesse aqui no próprio texto da Wikipedia, mas num formato mais particular, né? Um formato mais próprio, digamos assim, de acordo com de pessoa para pessoa. Tá? Muito bem, vamos retomar a leitura. O estudo de suas obras há muito tempo tem sido o cerne do programa de estudos obrigatórios para os que buscam as ordens sagradas, como padres e diáconos. Também para os que se dedicam à formação religiosa, em disciplinas como filosofia católica, teologia, história, liturgia e direito canônico. Tomás também foi proclamado doutor da Igreja por Pio V em 1568. Sobre ele declarou Bento XV. Esta ordem dominicana ganhou novo lustre quando a Igreja declarou os ensinamentos de Tomás como seus próprios, e este doutor, honrado por elogios especiais dos pontífices, o mestre e patrono das escolas católicas. Ou seja, ele tem um título a mais, ele é um doutor da Igreja. Nem todo santo é doutor, né? Ele é um doutor, eu vou colocar assim, doutores da Igreja Católica. Vou linkar aqui, católica, tá? Então ele tem mais um título a mais, ele é um doutor, né? Que é um título, se eu não tenho nada, dado somente pelo alto grau lá da igreja, que é o Papa, né? Vamos ler mais uma vez aqui. É, o estudo de sua obra, é, também foi proclamado doutor da igreja por Pio V, de fato, o Papa Pio V, né? Que é um título. Então, toda vez que então, o que é um doutor da igreja? Quando eu for fazer uma outra leitura, poderia clicar aqui, entrar lá, ver o que é um doutor da igreja. Vamos ver aqui só para tirar a curiosidade. Posso clicar aqui direto, né? É um título conferido por uma variedade de igrejas cristãs a indivíduos de reconhecida importância, particularmente nos campos da teologia ou doutrina católica. Santo Tomás, mais um indicativo de sua importância, de sua grandeza, tá? Então, vamos ver aqui um pouco da. Então, isso daqui é a introdução, né? Nessa introdução a Santo Tomás de Aquino, nós já conseguimos ver muitas coisas. Conseguimos captar, entender muitas coisas importantíssimas, né? É, um pouco onde nasceu na Itália, influenciou a escolástica, é um santo e é um doutor da igreja, atingiu o ápice do intelecto humano. E aqui tem outras coisas interessantes também, né? Influencia muito a história, por isso que está linkado aqui com a história, e foi um grandíssimo metafísico. Metafísico é o cientista que estuda a metafísica, que trabalha o ente em si mesmo. Ou seja,
Enquanto a maioria dos conhecimentos que nós temos, nós partimos de coisas sensíveis, né? Na metafísica, não. Na metafísica é o ente em si mesmo, é o puro imaterial, não se tem a materialidade. É por isso que é mais difícil, é por isso que é um grau muito elevado, porque naturalmente o conhecimento humano parte daquilo que aprendemos dos sentidos, a visão, a audição, tato, paladar, etc. Para a partir daí abstrair no intelecto, né? É por isso que é algo muito elevado. E também é por isso que ilumina todas as demais ciências, é, todas as demais ciências e disciplinas. Vamos ver um pouquinho sobre a sua biografia. Vamos ver somente a primeira parte para não estender, porque o que não falta, olha, é um texto enorme, né? Outra dica de leitura. Qual é o ideal, primeiramente? O ideal, primeiramente, seria ler o texto direto, né? Faz a primeira leitura, aqui já é uma dica de leitura. Faz a primeira leitura do todo, para entender as suas principais partes, sem se preocupar com detalhes que não sejam, que não temos, entendimento ainda perfeito. Feito a primeira leitura, né? Você pode, por exemplo, pegar e ler tudo isso aqui. É bastante texto, né? Ou pode pegar por partes, né? Ó, pega, lê todo aqui. Depois vai guardando esses pontos que você achar interessante, que você achar importante guardar. E vai linkando lá no The Brain, como pensamentos particulares, né? Específicos, que você pode precisar rever posteriormente. Isto aqui é um exemplo de aplicação de um autor, mas pode muito bem ser utilizado para qualquer coisa. Tá? Então, primeiros anos. Tomás nasceu em nem sei como é que se pronuncia esse nome. Roca Seca. Eu acho que é isso. No condado de Aquino, do Reino da Cilícia, atualmente na região de Lácio, na Itália, né? Então, eu poderia linkar isso aqui, pegar lá Itália, região de Lácio, Lácio é ligado nessa região ligado a São Tomás. Não precisa, já fiz aqui os exemplos, acho que já dá para ter uma noção de como seria feito isso. De acordo com alguns autores, nasceu no castelo de seu pai, Landulfo de Aquino, que não pertencia ao ramo mais poderoso de sua família, e era apenas um miles, cavaleiro. Já a mãe de Tomás, Teodora, era do ramo Rossi, da família napolitana dos Caracciolo. Não sei como é que se Caracciolo, eu acho. Enquanto o resto da família dedicou-se à carreira militar. Seus pais pretendiam que Tomás seguisse o exemplo do irmão de Landulfo, que era um abade do mosteiro beneditino do Monte Cassino. Uma carreira perfeitamente normal para o filho mais jovem, de uma família nobre do sul da Itália da época. Então, são dados históricos. E isto aqui vai ter importância mais para quem? Para o historiador, aquele mais que esteja envolvido com questões históricas. Ele vai pegar, o que que ele vai pegar? Ele vai pegar cada um desses detalhes e conectar como pensamentos, né? Pegar a cidade, os anos, porque ele vai estudar a respeito disso. Para que quem não tem essa finalidade vai passar essa parte, e não tem problema nenhum. Aqui o foco é mostrar que há inúmeras possibilidades para as diversas finalidades. Aos 5 anos de idade, começou a estudar em Monte Cassino, mas depois que o conflito militar entre o imperador Frederico II e o Papa Gregório IX chegou à abadia no início de 1239. Landulfo e Teodora matricularam Pequeno Tomás no Studium Generale, a universidade em Nápoles, recém-criada por Frederico em Nápoles. Foi provavelmente lá que Tomás foi introduzido aos estudos de Aristóteles, Averroes e Maimônides, importantes influências para sua filosofia teológica. Seu professor de aritmética, geometria, astronomia e música era Pedro de Iberne. Ou seja, uma série de informações históricas, né? É, não, também não se reduz somente àquilo que o Wikipedia está dizendo, né? O ideal sempre é consultar outras fontes, então não tomemos isso aqui também como
tá tudo certinho, pode vir a ter erros aqui, tá? As melhores fontes são os livros, livros físicos tidos por autores mesmo que se dedicam a aprofundar os temas, etc. Eu não vou ler toda essa parte aqui, vou pular isso aqui, porque são questões históricas. Já dei o exemplo, aqui é só para exemplificar mesmo. Então, por exemplo, aqui, nesse trecho. Aqui, a pessoa que tem uma noção de como era o estudo antigamente, do trivium e do quadrivium, vai ver que aritmética, geometria, astronomia e música era o quadrivium, que eram quatro disciplinas das artes liberais, como ensinado antigamente. E as outras três seriam a lógica, a retórica e a poética. Não, gramática, lógica e retórica. Tá? Isto caiu por terra porque aritmética é uma ciência, geometria é ciência, astronomia é ciência, mas música não é ciência. Música é uma arte do belo que tem seu lado de ciência, mas seu fim é diferente das demais. Então dá para a gente ter uma noção de como foi o ensino, a formação de Santo Tomás, baseada nesse ensino mais clássico, né, diferente do ensino atual, do ensino moderno. Paris, Colônia, Alberto Magno. Olha, Alberto Magno eu já sei que foi seu mestre, tá? Olha, e Alberto Magno também foi proclamado doutor da igreja como Aquino. Então, vou colocar aqui Alberto, opa, Santo Alberto Magno. Olha só, essa informação é importante. Foi o mestre de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno. Junto com Santo Tomás de Aquino, também foi um santo da Igreja Católica e também fora um doutor da Igreja. Então, aqui mesmo eu faço essas conexões. Santo da Igreja Católica vai estar lá, Santo Alberto Magno, junto com Santo Tomás, doutores da Igreja, vai estar lá Santo Alberto Magno também. Olha só como eu vou construindo uma árvore de maneira lógica, mas também de lógica e intuitiva. São as duas coisas, né? O visual aqui é intuitivo, né? Acima, aquilo que é superior, aquilo que é o todo, aquilo que é mais geral. Abaixo, aquilo que é parte, aquilo que é mais específico, aquilo que é inferior, né? Isso é intuitivo, mas também de maneira lógica, de acordo com como estou lendo e aprendendo, estudando determinada matéria, tá? Vamos lá, vamos ler só esse primeiro parágrafo aqui. Em 1245, Tomás foi enviado para estudar nas faculdades das artes da Universidade de Paris, onde é muito provável que ele tenha encontrado o estudioso dominicano Alberto Magno, ou seja, Santo Alberto Magno também é um dominicano, né? Vou linkar lá depois, lá na Ordem dos Dominicanos, Santo Alberto Magno, que seria depois proclamado doutor da Igreja, que era na época o catedrático na cadeira de Teologia do Colégio de São Tiago, em Paris. Quando Alberto foi enviado por seus superiores para ensinar no novo Studium General em Colônia, 1248, Tomás foi junto, depois de recusar uma oferta do Papa Inocêncio IV de nomeá-lo abade de Monte Cassino, mesmo sendo dominicano. Em seguida, Alberto nomeou o relutante Tomás Magister Studentium, por, ou seja, uma certa autoridade lá, né? Por ser calado e não falar muito, alguns dos companheiros de Tomás acreditavam que ele era devagar, ao que Alberto rebateu profeticamente. Vocês o chamam de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um mugido tal que será ouvido pelo mundo afora. De fato, algo profético, né? Ainda não tinha visto isso. Olha só que interessante. A providência de Deus dando sinais de grandes coisas, grandes projetos para a humanidade, para o homem, né?
tendo em vista sempre a sua salvação. Bom, aqui mais dados históricos, Nápoles, Oviedo e Roma. Talvez a gente trate em outras aulas, senão esta aula ia ficar muito comprida, né? Ia levar horas para fazer esse detalhamento de cada uma dessas partes, né? Ó, tem a parte de que focar na filosofia, comentário. Então, a gente vai é, separar em partes. Vamos retomar depois, aprofundando um pouco mais sobre a biografia, como num ponto de vista histórico, e também vamos pegar as demais partes aí, aprofundando a sua relação com outros autores, com os filósofos árabes. No começo da sua vida, ele segue Averroes, e depois ele deixa de seguir, ele vê que Averroes, na verdade, ele deturpa os ensinamentos de Aristóteles. A gente vai ver isso com o passar do tempo, que é muito bacana, muito legal. Então fica aí esta aula aí como um exemplo de como estudar um autor, né? Pegando sua leitura, faz as conexões. é, hum, em seguida eu vou abrir as inscrições para o meu curso em que eu vou ensinar é, cada detalhe, como é que se cria é bem fácil, né? Mas tem os atalhos no teclado que agilizam muito mais esse processo. É, o link, como abrir, como ir de um link para o outro, e etc. É muito legal, é muito produtivo e tenho certeza que será de grande ajuda, de grande valia para todos que assim desejarem. No mais é isto. Obrigado pela atenção. Deixe nos comentários temas para as próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.